Fala galera, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estarem aí acompanhando os vídeos do canal, contribuindo, compartilhando, dando like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve já, é de graça. Vai me ajudar bastante, vai ajudar a crescer esse canal aqui, que fala sobre o básico do café, né? Então, aprendendo junto com vocês e ensinando também o básico que eu conheço aqui do universo do café especial. E hoje eu queria falar para vocês sobre um dos métodos mais icônicos, né? Um dos mais queridinhos aí dos coffee lovers também, e um dos mais diferentes, né? Que toda vez que alguém que não é do meio do café especial vem aqui em casa tomar café, ou que eu apresento esse método em algum lugar, a pessoa fica tipo, cara, o que é isso? A Aeropress, que é esse método aqui, que parece uma seringa, né? Ela tem essas duas partes, parece uma seringa gigante. E esse método é um método para fazer café sobre infusão, sobre pressão, sobre percolação. Cara, assim, tem diversos meios da gente usar esse método para fazer café. E ele é um dos métodos, na minha opinião, que eu mais curto, assim, que eu mais gosto, pelo fato de que ele consegue entregar um café encorpado. Então, é um café assim que traz aqueles óleos, né, que a gente consegue ver na xícara, os óleos do café. Mas, ao mesmo tempo, é um café que não fica carregado, né, diferente da prensa francesa, que você sente aquele resíduo ali de café na xícara, sabe? Então, esse método aqui é um dos meus favoritos, com certeza, sim, eu sempre estou usando ele. E falar sobre a Aeropress, né? A Aeropress é esse método feito totalmente de plástico, mas é um plástico bem resistente. É um plástico que o pessoal fala que é utilizado na fabricação de algumas peças aí de avião, né? Então, como que funciona a Aeropress, né? Normalmente a gente tem duas formas de fazer ela. A forma normal, onde a gente coloca nessa peça aqui, nessa primeira peça, o filtro de papel. A gente fecha ele aqui e a gente pode fazer ele dessa forma, que é uma forma menos comum para quem costuma comprar esse método aqui, mas é uma forma tradicional de fazer, né? Então você coloca ele sobre um copo ou uma jarra, algo, onde você vai deixar ele dessa forma e depois você vem com essa outra parte, encaixa e vai pressionar, fazendo a pressão, o café vai ter uma percolação mais forte, né? Então ele vai sair com mais pressão. Outra forma de se fazer também o café aqui, da forma invertida, que é a forma mais conhecida aí pelos coffee lovers. A gente tira essa parte aqui, né? Onde vai o porta-filtro, faz o café dessa forma. E aí dessa forma que é legal, porque a gente consegue deixar o café em infusão, então já é mais uma forma de preparar o café. E depois disso a gente fecha com o porta-filtro, vira ele sobre o recipiente para pressionar. Então algumas formas aí de se fazer Aeropress. Eu conheço essas duas básicas, mas tem gente que faz de diversas formas diferentes, diversas receitas diferentes. Existe até campeonato de Aeropress, então assim, é um método realmente muito famoso no mundo inteiro e que, cara, dá pra brincar muito, assim, dá pra fazer muita coisa. Então hoje a gente vai fazer a Aeropress no seu método invertido, né? Dessa forma igual eu acabei de explicar. O que vai entregar um café com tempo de infusão, então vai ser um café bem concentrado, né? Um café que vai conseguir extrair bastante ali do grão como um todo, um preparo que vai extrair bastante do grão, virar em cima de um copo e pressionar para fazer uma pressão. Então a gente vai ter duas formas de fazer café aí. Uma vai ser a infusão primeiro e depois a pressão, né? Então, basicamente eu tô fazendo uma receita super potente, então eu tô deixando o café mais tempo, extraindo mais e depois eu extraio ele sob pressão, onde teoricamente ele deveria trazer todos esses óleos junto, né, para a xícara. Então bora fazer o nosso café, que vai ficar bem gostoso. E cara, se vocês curtiram, tiverem dúvidas sobre esse método, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram, o 12_elements, que, cara, é muito legal, tem bastante coisa que a gente pode discutir sobre a Aeropress. Bom, enquanto nossa água está terminando de esquentar, eu já vou moer o nosso café. Eu vou usar 15 gramas de café para 210 ml de água. É uma receita bem simples, bem rápida e tranquila de se fazer. Então eu vou usar meu Time More C3, ou você pode usar qualquer outro medidor que você tenha aí. E na Aeropress especificamente eu gosto de usar uma moagem fina para média, sabe? Uma moagem um pouco mais fina do que eu usaria normalmente numa V60, por exemplo. É uma moagem que você deve pensar num açúcar refinado, mais ou menos, sabe? Talvez um pouquinho mais grosso que isso. Então eu já vou moer meu café, 15 gramas, e a gente vai partir para preparar a nossa Aeropress. Nesse caso aqui eu estou usando um café fermentado, tá? Se vocês quiserem dicas de café, saber mais sobre cafés fermentados ou quais são os tipos de cafés especiais que a gente tem disponível, deixe nos comentários aí que a gente pode fazer vídeos específicos falando sobre os cafés que eu tenho consumido aqui em casa.
Bom, para quem fica na dúvida aí, se você estiver usando um Time More C2 ou C3, eu costumo usar o clique 13, 14 mais ou menos para essa receita, tá? Mas foi o que eu falei, procura aí no seu moedor uma moagem que fica parecendo um açúcar refinado um pouco mais grosso que um açúcar refinado, talvez já beirando ali um açúcar um pouco mais cristal. É uma referência mais ou menos que a gente pode usar para encontrar uma moagem igual. No Time More C2 C3, mais ou menos clique 13, 14. Bom, terminou de moer, eu vou colocar o meu filtro de papel aqui nessa peça e vou escaldar tudo que eu vou usar. Então, o filtro de papel, a Aeropress, e eu vou fazer também a Aeropress nesse copo aqui, ó, nesse copo de vidro, para conseguir mostrar para vocês como que funciona essa questão do preparo com a Aeropress. Eu escaldo o filtro de papel normalmente em cima já do recipiente que eu vou utilizar para fazer a extração. Depois eu já descarto essa água toda junta, é muito mais fácil. Tem muita gente que pergunta, né? Precisa mesmo escaldar os recipientes? Eu gosto por alguns motivos. Primeiro, quando a gente fala do papel, tem aquela questão que o papel ele pode ter ali alguns resíduos, substâncias, até poeira, e isso pode passar para o seu café. E em relação aos demais recipientes, eu acho que é legal escaldar, porque aí você já prepara o recipiente, ele já fica pré-aquecido, de certa forma, vamos dizer assim. E quando o café entrar em contato com esse recipiente, ele não vai perder o calor dele, então você vai ter uma bebida mais quente por mais tempo, basicamente. Então bora descartar essas águas aqui e já partir para a nossa receita. Bom, tudo devidamente escaldado, vamos adicionar o nosso café. Eu estou colocando na balança, porque eu quero controlar o tempo que esse café vai ficar na água. Vamos adicionar nossas 15 gramas de café, que a gente acabou de moer. Então agora eu vou adicionar as 210 ml de água. Beleza. E agora eu iniciei o timer. Eu vou esperar 30 segundos e depois disso eu vou fazer uma agitação na Aeropress com o próprio acessório que vem nela, para a gente conseguir hidratar todo o café e esse café ficar preparado para extração após os 2 minutos que a gente vai deixar ele em infusão, tá bom? Essa aqui é a pecinha que vem com a Aeropress, que é um mexedor de café, né? Então já está se passando aqui os 30 segundos, eu vou dar uma agitada nesse café, que é basicamente mexer ele. E agora eu vou tampar a Aeropress, né? Vou colocar o porta-filtro, vou tirar de cima da balança para poder fazer a pressão. Quando estiver dando 2 minutos e 30 segundos aqui no meu timer, eu vou virar ele e pressionar para ter o café extraído. Tá dando tempo aqui de 2 minutos e 30 segundos. Tento utilizar sempre um copo ou um recipiente um pouco mais firme, porque eu vou exercer pressão sobre ele, tá? Eu vou inverter a minha Aeropress, eu vou virar ela ao contrário da posição que ela tá, em cima do recipiente. Pronto, você pode ver que já vai começar a cair um pouco de café aqui. Eu vou pressionar nessa parte aqui de cima para o café extrair aqui embaixo. Então, vocês podem ver, ó. Pronto, foi até o final. É isso, galera. Tá aqui o nosso cafezão extraído na Aeropress. É um café bem concentrado, então é um café que conseguiu trazer toda aquela potência que, por exemplo, uma prensa francesa entrega, mas sem aquele resíduo no fundo do copo, da xícara, porque tem o papel, né, tem um filtro de papel para fazer essa limpeza, né, do café. Mesmo assim ele entrega bastante óleos, não sei se vocês conseguiram ver nas imagens que eu fiz, mas, cara, é um café maravilhoso. Assim, a Aeropress para mim hoje é um dos métodos que eu mais gosto de fazer, um dos métodos favoritos aqui que eu sempre estou fazendo. E muito prático, muito prático. Rapidinho você consegue fazer um café bem legal, bem concentrado, com uma potência de sabor e aroma que tá demais, assim. Aqui você consegue brincar com tudo. Basicamente, você consegue brincar com o tempo de infusão, o tempo de extração. Então, assim, são muitas variáveis, né? A agitação, são muitas coisas que você pode fazer com a Aeropress. É um método super versátil, super compacto, que você pode carregar para qualquer lugar e que dá para fazer um baita cafezão. Vale muito a pena. Eu gosto bastante. Fica aí minha recomendação. Fala aí nos comentários se você já conhecia ou não esse método, o que você achou. Compartilha comigo. Muito legal, eu gosto bastante e recomendo a Aeropress. É isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Grande abraço a todos, tchau!